Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, todos os dias trazendo notícia dos fundos imobiliários e mais uma vez hoje trazendo notícias do HTMX11, né, que é um fundo aí de hotel, né, onde a gente vem trazendo todo mês, gravando vídeo sobre este fundo imobiliário, né, onde atualmente a cotação dele está R$ 179,26, né? Entregou um dividendo nos últimos 12 meses de 12,81%, está com seu preço sobre o valor patrimonial de 1,35, que é um dos preços sobre o valor patrimonial mais alto da Bolsa de Valores, né? Um fundo que não chegou a liquidez ainda de nem 1 milhão ainda, né? E vai batendo aí uma variação nos últimos 12 meses de 91,99%, ou seja, quem investiu há um ano atrás está conseguindo quase dobrar o seu capital investindo aí no HTMX11, né? Já já nós vamos explicar por que isso está acontecendo, né? Se nós olharmos aqui para o gráfico, né, lá no período de março, né, ele estava na casa de R$ 85, né, e atualmente ele está na casa de R$ 178,33, né? Ou seja, quem conseguiu comprar ele no início do ano, você já conseguiu dobrar o seu valor investido, né? Ele é um fundo de tijolo, né? Então é uma coisa absurda um fundo de tijolo ele dobrar o valor da cota dentro de um ano, né? Só que aqui que está a diferença. Ele é um fundo de hotéis, ou seja, ele aluga quartos para eventos, para congressos, para eventos turísticos ali no centro de São Paulo. Então, em períodos onde você tem alta taxa de ocupação, então ele vai lhe dar um alto dividendo, né? E em períodos de baixa, onde essa ocupação não está tão intensa, o dividendo, evidentemente, ele cai, certo? Então, ele é um fundo de tijolo, né? Hoje está batendo 38,7% de vacância, ou seja, tem quase 40% dos quartos, né, eles estão ainda desocupados, né, podendo ser ocupado. Ele tem batendo aí atualmente quase 30 mil cotistas, né? Esses cotistas eles concentram 1,5 milhões de cotas, né? O seu valor patrimonial são R$ 132,03, né? Ou seja, você que compra uma cota, você tem armazenado esse valor. O valor patrimonial ainda é baixo, 198 milhões, né? E aqui está o principal fator que tem feito muita gente comprar essas cotas, né? Que o último rendimento que ele entregou foi R$ 3,70, né? Ou seja, um dividendo pode-se dizer que astronômico, né? Fora completamente da realidade. Do ponto de vista de rentabilidade e rentabilidade real, a gente não pode nem olhar, porque ele sofre muito a variação da taxa de ocupação. Os últimos 5 anos, certamente você vai ter prejuízo, porque durante o período da pandemia, né, durante o período da pandemia, o que foi que aconteceu? A maioria dos hotéis não conseguiram alugar os seus quartos. Mas se nós pegarmos os últimos um ano e os últimos 2 anos, ele cresceu mais do que ações. Então ele bate todos, bate CDI, bate PCA, bate IBOV, bate Small, né? Bate IFIX de longe, né? IDIV e IVVB11. Ou seja, ninguém conseguiu ter essa evolução que esse fundo imobiliário ele teve, ou seja, algo astronômico, completamente fora da realidade. E por que isso aconteceu?
porque ele vinha distribuindo dividendo, né? Um dividendo tranquilamente ali na casa de R$ 1, caía, né? Ou seja, bastante variado, né? Ou seja, que não atraía os investidores, né? Por causa dessas oscilações intensas. Chegou o período da pandemia e a recuperação da pandemia, onde ele não pagou, né? Só que quem já estava na bolsa e era acostumado com esse fundo, sabia que em algum momento ele ia pagar porque os quartos voltariam a ser alugados novamente. Então, quem se posicionou no final do ano de 2022 pegou essa mega subida de sair de um dividendo de 86 centavos para um dividendo de 3,70. E ele vem repetindo e com o final do ano aumenta ainda mais essa taxa de ocupação. Então, evidentemente que esse dividendo de R$ 3,70 ele não vai se manter, né? Infelizmente não tem como ele se manter. Mas o mínimo que ele pode chegar a distribuir aí é na casa de R$ 1, que a gente já viu. Então muita gente acabou comprando, né? E como é que eu faço? Até o dia 30 de novembro, quem comprou cotas recebeu no dia 7 R$ 3,70, né? Ou seja, um fundo aí ele foi turbinado, né? E ele possui no seu portfólio 23 hotéis e estes 23 hotéis têm centenas, ou seja, milhares de quartos para serem alugados, né? E se você tiver curiosidade, você vai perceber que a qualidade desses hotéis são as melhores qualidades possíveis, né? Ou seja, hotéis de alto padrão localizado dentro do centro de São Paulo, certo? Então aí para vocês o HTMX, né? Que é esse fenômeno, né? Que bateu todos os indicadores, né? Um retorno astronômico de quem investiu está tendo. Espera que isso se mantenha, né? Mas é interessante você estar atento que a qualquer momento esse dividendo vai baixar e essa cota também vai baixar, certo? Por quê? Porque os fundos imobiliários de hotéis, eles são bastante influenciados pela taxa de ocupação desses hotéis, certo? Então, fique de olho aí, avalie se faz sentido entrar agora, porque como você pode observar, a onda ela já subiu. A pergunta é se ela vai continuar subindo, né? O que eu acho difícil dobrar e crescer 100%, crescer mais 100%. Eu acho difícil que isso aconteça novamente, mas se ela se manter bacana, agora você tem que estar preparado para o momento que ela cair, né? Isso também você tem que precisar ficar atento, porque evidentemente, né, como você deve saber, quando nós chegarmos em um período de baixa estação, evidentemente o dividendo ele despenca. Tem muita gente comprando, né, nessa subida com o objetivo de fazer trader, né? Então muita gente está comprando cotas desse fundo imobiliário não para ficar, né, mas para quando chegar no pico vender e acumular esse lucro, né? Porque é um fundo, né, que como ele tem um fator direto, que é a taxa de ocupação influencia muito na cotação, no rendimento do fundo, né? Então é bom ficar atento, certo? Então um abração para todos vocês, né? Segue, curte, comenta, compartilha aí o nosso canal, né, para outras pessoas, para a nossa comunidade seguir crescendo. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.